Fala, valiosos e valiosas, que alegria estar com cada um de vocês hoje aqui. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de como lidar com os traumas. E hoje eu quero falar sobre 3 respostas para os traumas que vão mudar a sua vida. 3 respostas que você precisa saber, que vai mudar a sua história. Só que antes da gente começar o conteúdo hoje aqui, eu gostaria de pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, também ativa o sininho de notificação, porque todo sábado tem vídeo novo por aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E para a gente começar, eu gostaria de falar para você sobre o que é um trauma. O trauma, gente, ele está relacionado à dor. O trauma, ele está relacionado a um ferimento. O trauma, ele está relacionado a um machucado, a feridas. Sabe, o trauma, ele pode ser tanto físico como emocional. Existem muitas pessoas que viveram traumas físicos na sua vida. Talvez um braço que quebrou, uma perna que quebrou e passou por esse trauma físico. Mas também existem pessoas que viveram traumas emocionais. Talvez foram traídas, talvez uma criança que foi abandonada, talvez uma criança que foi ali deixada de lado e sofreu com uma rejeição, viveu esse trauma emocional. O trauma ele pode ser tanto físico como também emocional. E a grande verdade que a gente precisa entender é que todos nós estamos sujeitos a passar por traumas. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de dor na nossa vida. Agora, o que vai diferenciar cada um de nós é como a gente vai reagir a esses machucados. Como você vai reagir a essas feridas. Como que você vai desejar reagir a essas dores da vida que acontece com todo mundo. E sabe, hoje eu quero falar justamente sobre isso e eu quero te dar 3 respostas para o trauma que vai mudar totalmente a sua vida. Totalmente a forma com que você vai ver as coisas daqui para frente. E para isso, eu quero apresentar para vocês um personagem das Escrituras chamado Mefibosete. A história de Mefibosete está localizada em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. 2 Samuel 4:4. E olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. A Bíblia diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezrael chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Para você entender aqui, o rei de Israel era Saul. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. O que acontece na história é que Jonatas vai ser morto numa batalha, Saul, o seu pai, vai ser morto também numa batalha. E essas notícias vai chegar a Jezrael, vai chegar à cidade onde Mefibosete morava. E quando essas notícias chegam àquela cidade, o que acontece é que a ama, num contexto mais atual para você entender, a babá, pega Mefibosete com 5 anos de idade e vai sair às pressas com o menino. Ela vai sair correndo com esse menino. E no momento que ela está correndo com esse menino vai cair. E quando ele cai, ele fica aleijado dos pés. Ele fica manco. Ele passa por um trauma físico na sua vida. E aí, o trauma que Mefibosete vai passar é horrível, ele vai ficar aleijado. Imagina comigo, Mefibosete talvez em alguns momentos da sua vida queria brincar com os amigos, só que ele não podia. Talvez ele queria correr com os amigos, brincar com os amigos, só que ele não podia, por conta do trauma o qual ele viveu com 5 anos de idade.
E sabe, esse trauma não é simplesmente um trauma físico, mas ele é também um trauma emocional, porque ele vai perder o seu avô e ele também vai perder o seu pai. Ele vai crescer com essa ferida, com essa dor emocional, com essa dor na alma. Mefibosete é um personagem das Escrituras que vai passar por um trauma terrível. Agora, quais são as consequências dos traumas em nossas vidas? E a primeira consequência é a tristeza. Você passa a viver uma vida triste. A tristeza está ligada ao desânimo, a tristeza está ligada ao sentimento de culpa, a tristeza está ligada com a solidão. Sabe, você vive uma vida triste. A segunda consequência é que você também vive uma vida de vergonha, vergonha de si mesmo. Sim, muitas pessoas têm vergonha de si mesmo, muitas pessoas não se aceitam, muitas pessoas, elas têm vergonha de si mesmo. É como se Deus tivesse feito elas faltando um pedaço, só que Deus não fez ninguém faltando pedaço algum. Deus te fez completo e completa, e você precisa entender isso. Deus nos fez completos. Sim, Ele nos fez completos, e a gente precisa entender isso. A terceira coisa que acontece é que a gente também vive um medo, e o medo que a gente vive é esse aqui: será que alguém vai me rejeitar de novo? O medo que a gente vive é o medo de alguém nos rejeitar. O medo que a gente vive é aquele medo: eu vou fazer desse jeito aqui, porque se eu não fizer desse jeito, vão me rejeitar lá na frente. Você vive essa vida com medo, medo do que vão falar, medo da opinião dos outros. Quantas pessoas colocam determinado tipo de roupa que nem gosta, simplesmente para agradar outras pessoas? Por quê? Porque tem medo da opinião dos outros, tem medo do que vão dizer, tem medo do que vão falar. Sabe, hoje eu quero falar para vocês sobre 3 respostas para a cura de um trauma, para você ser curado de um trauma. Eu quero te apresentar essas 3 respostas. E a primeira resposta é: você precisa entender que a culpa não é sua. Muitas pessoas, elas vivem uma culpa por algo que elas nem fizeram, por algo que elas não têm culpa de ter acontecido. Por exemplo, o que Mefibosete fez para ter sido derrubado? E a verdade é que Mefibosete não fez nada. E muitas pessoas também foram derrubadas. Muitos de nós fomos derrubados na caminhada. E você precisa entender que a culpa não é sua. Não é sua. A segunda resposta para um trauma que você precisa compreender aqui hoje é: filho de quem você é. Você precisa entender quem é o seu pai. Porque se você não entender quem é o seu pai, as suas experiências, os seus traumas vão determinar a sua identidade. Mas você precisa compreender, filho, de quem você é. É muito interessante porque se você olhar a história de Mefibosete, você vai ver que Saul morre, Jonatas também vai morrer, Mefibosete tem que sair correndo com sua ama, que é a sua babá. E aí, depois de alguns anos, quem vai assumir o reinado vai ser o rei Davi. Ele vai assumir o reinado ali e ele vai chamar Mefibosete. Quando ele chama Mefibosete, Mefibosete vai estar na frente dele. Olha o que Mefibosete vai falar no capítulo de número 9, no versículo de número 8 de 2 Samuel. Diz assim a palavra de Deus: Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é esse seu servo para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Aqui, Mefibosete, ele vai se comparar a um cão morto. O interessante é que Mefibosete, ele é de uma linhagem real, ele é neto de um rei. Só que aqui ele vai se esvaziar de valor. Ele vai falar: não tem um valor nenhum. Ele vai se comportar como alguém que não tem valor nenhum.
por conta do trauma que ele viveu. Ele vai falar: eu sou um cão morto, por conta dos traumas que ele carrega nas costas. Sabe, o que o inimigo quer é que os seus traumas deem a sua identidade, que você seja filho dos seus traumas, só que você não pode ser filho dos seus traumas. E eu vim te revelar através do Espírito Santo que você é um filho de Deus. Você é filha, você é filho de Deus. Entenda isso. Você precisa entender isso. Você é filho de Deus. A terceira coisa que eu quero te falar é que Ele te aceitou. Sim, Jesus te aceitou. E não foi simplesmente te aceitar por aceitar, não, Ele te aceitou e Ele te ama muito. Talvez você viveu muitas rejeições na sua vida. E a terceira resposta hoje aqui é: Ele te aceitou. Você não precisa viver baseado no que fizeram para você, nas suas rejeições, em quem te rejeitou. Não. Porque muitas pessoas talvez tenham te rejeitado, sim, mas você precisa olhar para Jesus e entender uma coisa: Ele te aceitou. Ele te aceitou. E quem te aceitou não foi uma pessoa simplesmente importante, uma pessoa que tinha muito dinheiro. Não. Quem te aceitou foi aquele que criou o universo. Quem te aceitou foi aquele que criou todas as coisas. Quem te aceitou foi esse. E você precisa entender isso. A terceira resposta para o trauma é: você precisa entender quem te aceitou. E quem te aceitou foi Jesus. Quem te aceitou foi aquele que tem todo o poder em suas mãos. Sabe, eu não sei quem rejeitou você, mas eu sei quem te aceita. Eu sei quem aceita você. E você precisa entender isso. Que Deus, Ele possa abençoar muito a sua vida através desse vídeo. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Ele possa te abençoar muito. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com você dessa palavra maravilhosa. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus, fica com Ele e que Deus te abençoe.